estou chegando aqui já para mais de 20 anos de história, né? Quando eu comecei a ter os atendimentos individuais, que era como a Luciana Mato chamava, o trabalho que ela fazia, eu comecei acho que em 2004 com ela e tive encontros semanais aí, pelo menos até, acho que foi até 2010, acho que se eu não me engano, talvez com alguns pequenos intervalos aí nesse meio tempo, né? Então eu já estava aí com os meus 30 e tantos anos. E é claro que depois de tanto tempo, né, plantando, né, vamos dizer assim, alguma coisa você colhe, né? Eu não sabia exatamente o que eu estava plantando, né, e não sabia exatamente o que eu iria colher. Mas dado aquilo que eu já aprendi depois, né, sobre educação, né, eu queria ser. Não era exatamente trabalhar com alguma coisa, fazer, era meio que me descobrir e ser alguém, né? Ser sendo, vamos chamar assim. Então é claro que o que eu estava plantando era eu mesmo e tinha que colher eu mesmo. E é claro que quando você está, o que cresce, né, quando você começa a ser alguém, para usar a parábola bíblica, né, a imagem bíblica, você cresce joio e trigo, né, e você tem que ser capaz de discernir aquilo que é joio daquilo que é trigo, né, cuidando para não cortar o que é o trigo e ficar com o joio. E vice-versa, não há outro jeito, né? E você só sabe discernir essas duas coisas depois que a planta cresceu, porque antes elas se parecem demais. Então é claro que eu estava plantando o melhor e o pior em mim, né? Era inevitável. E por isso mesmo o processo de educação, quando ele é da própria pessoa, começa por dentro dela, né? Você vai ter que jogar luz ali, você vai ter que se conhecer, né? E foi exatamente isso que nesse tempo de trabalho com a Luciane foi o que eu fiz com o guiamento dela, com a direção dela, né? Isso eu tenho absoluta certeza, sem esse trabalho eu não conseguiria ter me conhecido da maneira como eu me conheci, talvez não tivesse nem tido a coragem de me olhar da maneira como me olhei, para conseguir enxergar, né, o pior e o melhor. Não na sua inteireza, porque a gente também depende muito de certas experiências que são reveladoras para nós mesmos, né? Mas conheci o suficiente, pelo menos, para já saber que não estava tão perdido como antes, para saber que estava tendo alguma orientação, e é claro que ao crescer isso, naturalmente vem os próximos passos, né? Se eu queria ser, né, ser é parte de um chamado, de uma vocação, né? Quem você quer ser quando crescer, que é aquela pergunta que se faz na infância, na verdade é quem você tem de ser, né? Há um processo de descoberta, como diria o filósofo Louis Lavelle, ao mesmo tempo que é um processo de descoberta, é um processo de aposta, na qual você vai se dando cabeçada na vida e se conhecendo, e se construindo, e se reconstruindo, e crescendo no final das contas e se tornando quem você tem de ser, desde que você se mantenha fiel a esse chamado. Durante todo esse tempo, a minha fidelidade era a busca por um sentido, que eu não tinha. O próprio sentido da minha vida se tornou a própria busca por esse sentido. Talvez o melhor resumo que eu posso fazer desse período como um todo, né? E a partir dali da Luciana, algo começa então a ir para fora de mim mesmo, né? A poder me direcionar para alguma outra coisa, e passava antes por reconhecer que parte do dentro não era só quem eu era também o que eu fiz de mim mesmo, né, das escolhas. Então aquela escolha aos 17 anos de fazer direito e trabalhar com advogado, eu já tinha ali mais de 10 anos de trabalho, fora o tempo de estudo, para saber por A mais B que eu estava no lugar errado, no papel social errado, que eu deveria procurar uma outra coisa. O que seria? E aqui, é claro, né, tendo essa índole mais intelectual, vamos dizer assim, esse chamado, talvez até um certo dom, um certo talento, sei lá, para isso. Eu desejava, no fundo, ser escritor, mas não me achava minimamente bom para isso, ou suficientemente bom para isso, ou ainda não pronto para isso, tá? Achava que podia ser bom, mas não me achava pronto para isso, e sabia que no Brasil, socialmente falando, qualquer escritor vai trabalhar com alguma coisa para viver e escreve nas horas vagas. Então eu já estava meio que aceitando que esse era o meu destino. Mas nesse processo também, a própria ideia de ajudar o próximo, né, de ser professor, por exemplo, ajudar, ampliava mais o leque, né? Só que eu não tinha coragem para fazer isso, né? Eu já estava casado já há algum tempo, casei em 2001, né? Com a minha namorada da época da escola, que foi o meu porto seguro desde sempre, desde 1995 que a gente namora, então ela acompanhou toda essa trajetória, né, essa travessia, junto comigo. Essa travessia não é só minha, é dela também. Entrou no mesmo barco, né? Espero que não seja furado. E a gente já tinha um filho, né? E ali em 2010, né, quando eu vou fazer a grande aposta, o grande salto nessa travessia, ela já estava grávida do segundo. E era eu quem bancava as coisas na casa. Claro que se eu saísse, eu estava trabalhando como assessor do Ministério Público na época,
se eu saísse dali, eu acho que eu não tinha 2 meses de poupança, porque eu recebi o suficiente para pagar as contas, mas não para sobrar nada, né, naquele período. E na mesma época eu tinha feito alguns concursos públicos, tinha passado em 2, tinha passado para, nem me lembro mais, advogado, algum órgão público, outro era de analista do Poder Judiciário. E daria um salário mais ou menos o que eu ganhava, só que daí com a estabilidade, etc e tal, e eu já estava meio que conformado com aquele destino de, vou receber aquele salário, escrevo, né, estudo, tava ok. Mas algo dentro de mim tinha aquela coisa, falei, a sensação de que você está escolhendo de maneira covarde, não exatamente porque seria o melhor. E aí surgiu então um processo de transição que aconteceu com a Luciane Amato, né, e no qual eu estava neste barco, né. A Luciane com os seus alunos, né, ela foi percebendo que poderia fazer mais do que apenas a orientação individual, então ela criou um grupo de estudos, onde os alunos dela, cada um apresentava um livro uns para os outros. Eu entrei de uma maneira um pouco mais tardia, não por falta de vontade, mas porque os horários em que esse grupo funcionava eram muito não condizentes com quem tinha família, porque era tipo, sexta ou sábado, começava de 8, 9 horas da noite e ia até 4, 5 horas da manhã, então um negócio, né, inviável para quem tem família. Salvo se a família está junto ali, né? Aquilo não era o meu caso. Então demorei para entrar, mas em algum momento eu acabei entrando. Esse grupo de estudos foi o que deu origem ao Instituto Olavo de Carvalho, onde daí foi uma formalização, uma criação meio que uma coisa mais institucionalizada, só se uma escola, né? E aí nessa escola eu fui participar também, né? Eu vi o cavalo encilhado passando, a coragem que eu não teria na minha vida de simplesmente largar tudo e começar a dar aulas, né? Como acho que a própria Luciane fez isso na história dela, eu não tinha a coragem dela para isso. Bom, eu poderia, né, entrar no barco de quem estava fazendo alguma coisa, né? Era hora de apostar alguma coisa. Ou eu ia para uma coisa mais, entre aspas, segura, mas que talvez me deixasse mais frustrado, ou eu apostava em algo que poderia dar muito errado, ou poderia também dar muito certo. Deu as 2 coisas, no final das contas. Essa transição do aluno para o professor, foi a própria Luciane quem fez essa transição, né? Acho que ela enxergou que eu poderia fazer algo semelhante ao que ela fazia, então ela começou a me passar algumas pessoas que procuravam ela para ter atendimentos, para ver como é que eu me saía, né? Eu já estava ali há quase 4, 5 anos, então praticamente uma faculdade observando, né, pelo próprio exemplo, não que ela tivesse me ensinado formalmente as coisas, era meio que pelo exemplo mesmo que eu estava pegando o que ela fazia. E muita coisa, claro, por feeling, né, por intuição, você vai fazer do seu jeito, não exatamente, né, do jeito que você aprende com o professor, porque é você que é a ferramenta, né, não exatamente uma técnica, um método, né, por melhor que ele seja, né. Então o fato de você saber usar uso de diário, indicações de filmes, de livros, né, depende muito da ferramenta que é o próprio observador da pessoa que está ali diante de você, né, de você conhecê-la minimamente e acertar os remédios, entre aspas, né. Existia já a biblioterapia, por exemplo, já era um negócio documentado, né, de você usar a literatura como forma terapêutica, por exemplo, né, que para mim funcionou, em parte, muitos desses atendimentos foram terapêuticos. Embora esse não fosse a finalidade, é um dos aspectos que acompanha toda a educação verdadeira, né. Então nessa transição eu comecei a atender a algumas pessoas, já vendo, né, que eu não conseguia exatamente imitar, né. O Jörg Steiner, que eu citei no vídeo anterior, ele diz que o magistério, né, o que é inspirado, o verdadeiro magistério, né? Ele é um híbrido, é um híbrido de imitação e autonomia. Você aprende com alguém imitando e ao mesmo tempo você vai adquirindo uma certa autonomia porque você não vai conseguir fazer exatamente igual, daquela maneira. Então também entra em um outro processo de aprendizado de você conseguir ser você mesmo, né? Você tornar você o seu professor, vamos chamar assim, nesse contexto. Então eu comecei com algumas coisas, mas tudo isso foi meio que atropelado, porque a ideia do grupo de estudos, a ideia do instituto foi meio que, né, eu não estava pronto para nada disso. Então quando veio o instituto e eu fui no All-In, iria atender mais pessoas, de fato, então agora é para valer isso aqui, não é estágio, né, não é, né, você vai se tornar isso daí mesmo. Também dar cursos, participar dos grupos de estudos e assim foi. O instituto acho que foi criado ali no segundo semestre de 2010, e durou 2 anos. E esses 2 anos foram um globo da morte de circo. Sabe aquele que você entra com a motinha e fica dando volta? Foi literalmente isso, acho que para todo mundo, ali naquele contexto.
Bom, o que acabou acontecendo é que muito rapidamente, né, eu não tinha mais as orientações, a Luciane tinha encerrado as orientações, eu me tornei mais um colaborador, vamos dizer assim, um funcionário, porque eu não conseguia, né, entregar tudo o que estava sendo exigido, não conseguia participar da maneira como ela gostaria que eu participasse, não conseguia participar de todos os grupos, que eram todas as madrugadas praticamente. À medida que o tempo foi passando, foi aumentando as noites, assim, não tinha como, eu tinha família, por mais que eu até desejasse, até quisesse, me sentisse meio culpado de não conseguir fazer isso, o fato é que não dava. Além de tudo, eu sou um sujeito matutino, não sou um sujeito notívago. De noite eu fico um zumbi. Eu sou da manhã mesmo, né? Então chegava dias assim que eu começava a atender de manhã, assim, chegava 14 horas de trabalho, frouxo, assim, de atendimentos um atrás do outro, e mais ainda grupos de estudo e tudo mais. Não preciso dizer que nesses 2 anos eu literalmente entrei num túnel. Entrei num túnel daquilo, emagreci horrores naquilo tudo. E eu literalmente assim, falei assim, eu vou focar em tentar dar o meu melhor. Falei assim, porque agora ou nunca. Né? Então eu me dedicava inteiramente aos meus atendimentos, tentava dar conta de todas as obrigações ali coletivas que tinha dentro do Instituto. E por isso mesmo eu acabei sendo daqueles que escapou de uma série de problemas internos que aconteceram lá dentro. Eu só observava aquilo desde muito cedo, eu já percebia. Tinha uma intuição com a qual eu não confessava para mim mesmo no começo, falei assim, isso não vai dar certo. Desse jeito não vai dar certo, porque a coisa acelerou demais do 0 ao 100, vamos chamar assim. Basicamente, para resumir, um dos problemas estruturais que houve no Instituto é porque a Luciane ela era orientadora individual de cada um. Quando você está dando atendimentos individuais, orientando individualmente, é a pessoa, a alma da pessoa que importa. Tá? Quando ela se torna também uma diretora de um instituto, você também tem um propósito de ordem coletiva, você tem um ideal, você tem um objetivo. E muitas vezes, óbvio, vai haver uma tensão, um drama, uma contradição entre o que seria melhor para a pessoa e o que seria melhor para o todo. E a escolha da Luciane foi pelo todo. Por isso mesmo ela foi, aos poucos, parando de atender quase todo mundo que estava ali dentro, passando para alguns dos seus alunos que ela escolheu para dar atendimentos, como eu era um deles, né? Nesse contexto. Então, porque os confrontos, os conflitos começaram a ficar cada vez mais evidentes. E na prática, né, todo aquele ambiente que você tinha de troca, de aprendizagem, onde você tinha também aquela mistura, né, de amizade, né, com um certo amor por saber, uma certa liberdade, inclusive, para você querer estudar e saber as coisas que você queria saber, que existe quando você tem a troca no 1 a 1, né, essa liberdade, o professor está mais ali para o aluno do que o contrário, né, e isso se inverteu. Né, então, começou a ficar muito parecido com o que é o ensino formal, meio que um negócio de escolinha. Né? Então, quando você não tem, já não tem mais, né, esse aspecto mais livre, até mais prazeroso, mais amoroso, né? E até de admiração, né? Quando você perde isso, naturalmente a estrutura, aquilo que era pelo amor começa a ser pela ameaça. Né? Aquilo que gera admiração começa a gerar temor. Né? E aí você começa a entrar num processo que é mais de degradação. Tem uma passagem do Jörg Steiner que, quando eu li, me jogou muita luz para isso, porque ele está falando sobre o lado bom do magistério e também o lado ruim. Eu vou ler esse trechinho aqui para vocês, que ele diz assim: ensinar seriamente é pôr as mãos no que há de mais vital no ser humano. É tentar ter acesso ao que há de mais sensível e de mais íntimo da integridade de uma criança ou de um adulto. Um mestre invade, força a abertura, é capaz de devastar a fim de purificar e reconstruir. O ensino ruim, a rotina pedagógica, um estilo de instrução cínico, que seja o cinismo consciente ou não, são perniciosos. Destrói a esperança pelas raízes. O mau ensino é quase literalmente assassino e metaforicamente um pecado. Ele diminui o aluno, reduz a uma insanidade abjeta o assunto apresentado, impregna a sensibilidade da criança ou do adulto com o mais corrosivo dos ácidos, o tédio, com os eflúvios perniciosos do enfado. Milhões de pessoas tiveram e têm suas experiências da matemática, da poesia, do pensamento lógico aniquiladas por um ensino assassino, pela mediocridade talvez subconscientemente vingativa de pedagogos frustrados. Em termos estatísticos, o anti-ensino aproxima-se da norma. Ele está falando do que é o ensino formal hoje em dia, do tédio dos professores que estão ali batendo ponto, etc, etc. Tédio não era exatamente o que tinha no Instituto, mas esse processo aqui, né, como ele diz assim, de destruir esperança pela raiz, né, de você diminuir o aluno, reduzir os assuntos a uma insanidade quando apresentado, eu ia observando, né, do que estava acontecendo com muitos daqueles ali, que foram sendo expulsos ou eles mesmos se expelindo, não conseguindo mais
se encaixar e se adaptar. Uma série de problemas de ordem pessoais, que não vem ao caso, foram surgindo com várias dessas pessoas. Né? Tudo isso foi acontecendo. Né? E eu vi assim, o melhor que se tinha está se perdendo. E aquilo que está sendo colocado no lugar não é bom. Não é bom. Como é que eu lidei com isso? Porque eu estava apostando quase tudo naquele momento. Né? Eu fui egoísta. Basicamente foi isso. Sabe cavalo quando bota aquele... Eu não sei o nome desse negócio aqui, mas que faz ele só andar para frente? Foi isso que eu fiz. Então eu não olhava muito para os lados, eu fazia o que era o meu. Então eu tinha que atender, atendia, eu tinha que fazer o trabalho, eu trabalhava, não participava dos planos, não participava dos projetos, tinha um monte de fofoca que saiu desse instituto, que tinha não sei o que acontecia não sei o quê, e eu na prática dizia assim, eu acho que não tinha, porque eu não participava, não fazia parte. Chegou um certo ponto ali que era meio burro de carga, no sentido que eu estava lá para trabalhar e não muito mais do que isso, tentando entregar o que me era pedido. Então assim, literalmente, o meu egoísmo me salvou de muita coisa que acabou acontecendo com outras pessoas. Porque o que foi acontecer é que depois, quando eu fui falar com pessoas que tinham saído do instituto, ou mesmo depois que acabou, conversar com as pessoas, eu fui sabendo que eu fui, na verdade, um privilegiado, porque o que essas pessoas tinham, né, a relação que eles tinham com a Luciane, o que tinha acontecido, era de um grau de intrusão na vida pessoal da pessoa, de domínio mesmo, vamos chamar assim, que comigo nunca tinha acontecido. Né? Nem de longe tinha acontecido o que tinha acontecido com outros. Eu não tinha razão nenhuma para duvidar dessas pessoas. Isso tinha chegado até o Olavo de Carvalho, para vocês terem, né, uma ideia do quanto a coisa foi ficando meio séria. O Olavo pediu para essas pessoas escreverem essas suas histórias. O Olavo documentou muito dessas coisas. Não faço a menor ideia se foi feito uso disso ou não. O Instituto ele acaba por uma intervenção do próprio Olavo. Né? Ele tem lá os seus... Não sei exatamente como foi, porque embora acho que até o pessoal que deu continuidade deva culpar a mim e outros por conta disso, a gente não ficou sabendo quase nada do que o Olavo estava fazendo naquela época, mas ele agiu de uma tal maneira em que a coisa conseguisse se resolver sem que maiores danos assim fossem causados. E de fato o Instituto acabou se encerrando, acho que quase 2 meses depois que eu mesmo, pessoalmente tinha saído. O Instituto se encerrou e não tive mais contato, porque daí eu fui ficar conhecendo as histórias, e a partir dessas histórias eu falei assim, escapei de uma boa, porque tudo aquilo que eu tinha confiado, tudo aquilo que eu tinha conhecido e vivido, e faz parte da minha história, faz parte da minha biografia, sou muito grato por aquilo. Por outro lado, tudo aquilo que eu vinha a saber depois daquilo, me fez, obviamente, confessar para mim mesmo. Se eu soubesse disso, eu jamais teria procurado em 2004. Nunca procuraria. Nunca correria esse risco de maneira alguma, porque o risco da alma, como diz o Jörg Steiner, era muito grande. Né? Então eu tive a sorte de ter tido o melhor do trabalho da Luciane e de ter escapado do seu pior. Né? E aí quem faz essas contas do que é o bom e o que é o ruim já não me cabe. Estou só contando a parte que eu participei, digamos assim, dessa história. Né? E como é que eu escapei? Como é que eu despertei desse egoísmo, nesse processo? Entra aí um aspecto de ordem espiritual. Né, que não vou entrar aqui nessa aula, vai ficar para uma próxima. Né, posso entrar nisso em algum detalhe, mas basicamente o que aconteceu, só para introduzir isso tudo, eu tinha um amigo meu que hoje eu sou amigo, ele é meu padrinho de crisma, eu sou o padrinho dos filhos dele, que era muito amigo de um padre aqui em Curitiba, o padre Jorge Morquis, que também era o padre exorcista aqui de Curitiba, né, o oficial mesmo, né, designado pelo bispo. E eu tive um outro aluno que chegou com umas histórias muito poltergeist e como eu fiquei sabendo da existência desse padre, eu falei assim, cara, vai nesse padre aí porque eu não tenho a menor condição de te ajudar. E ele foi nesse padre, umas histórias bem interessantes, bem curiosas do que ele foi lá e eu fiquei muito curioso com esse padre, muito curioso com esse padre. E aí eu fui até o padre para conversar com ele e foi o padre quem me abriu os olhos, né? Quem de certo modo exorcizou um pouco do meu egoísmo e me fez ver, né, algumas coisas e tomar algumas decisões a partir disso. Mas isso eu acho que já é uma parte de resgate de um naufrágio que já estava acontecendo. Fica pro próximo.